Oh, vamos agora àquela sequência de todas as segundas-feiras no Jornal da Tarde. Consulta de negócios, a sequência que traz as segundas-feiras aqui ao nosso Jornal da Tarde. A jovem consultora de negócios que faz muito sucesso com sua consultoria, a Falcione Consultoria aqui no Cariri. Marília Falcione, que hoje escolheu o tema interessante, não é? Do livro do Peter Senge, a quinta disciplina. Boa tarde, Marília. Boa tarde, João. Boa tarde, Cariri. É sempre muito bom estar aqui. Quero lhe trazer abraços, beijos de todo mundo que é encantado pelo seu programa e pede para te trazer um recado. Vou passar todos os nomes após a gente sair do ar. Marília, muito obrigado, querida. Muito obrigado, Marília. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande essa companhia de todos os dias aqui. Através do rádio, não é? Esse fantástico veículo de comunicação que aproxima tantas pessoas, né, Marília? É verdade, João. As pessoas lhe têm como uma pessoa muito próxima, muito amiga, como de fato você é. E eu costumo dizer isso. Olha, nos bastidores, João é igualzinho como quando ele está no rádio, né? Ali é uma pessoa muito acessível, muito amável. Muito obrigado. E hoje a gente escolheu o tema de um livro que é super interessante para empresários e colaboradores em geral. É aqui quinta disciplina. Na verdade, Peter Senge nos ensina que é interessante para que toda empresa tenha sucesso observar 5 aspectos da empresa. O primeiro é a questão do domínio pessoal. Se a gente não se autoconhece, não entende a nós mesmos, os nossos propósitos e valores, como vamos entender o outro ou como vamos direcionar a nossa equipe. Então, em qualquer empresa, ela é reflexo dos valores do empresário. Então, ele tem que ter um autoconhecimento muito bom. Até a gente recomenda que vários empresários façam coach, sejam acompanhados por um coach ou que façam terapia, realmente porque o ser humano é bem complexo e a gente precisa se entender também o que nos motiva, né? A segunda disciplina que ele coloca são os nossos modelos mentais. É claro que o que a gente pensa está atrelado à cultura da nossa família, à cultura da nossa região. E o que é interessante no mundo dos negócios é que a gente entenda que temos nossas limitações, que a nossa visão, na verdade, ela é fruto de toda uma experiência que nós passamos na vida e é limitada. Então, temos que sempre estarmos abertos ao novo, ao aprendizado, a outras culturas e não ser reativo a tudo que é diferente do que a gente pensa. O terceiro aspecto é a visão compartilhada. Se você não consegue que toda a sua empresa entenda para onde estamos indo, quais são os objetivos, aonde queremos chegar, uma andorinha só não faz verão. Não adianta o empresário entender isso e toda a equipe não entender isso. Então, todo mundo tem que estar unido em prol de um único objetivo. E a questão da aprendizagem em equipe. Se é uma empresa que não se recicla, que não está aberta ao novo, então em questão de 5, 10 anos, ela já vai se tornar retrógrada, porque as mudanças são muito rápidas. A tecnologia trouxe uma mudança cada vez mais acelerada, né? E o último aspecto é a questão do pensamento sistêmico, que é a quinta disciplina que ele fala. O pensamento sistêmico é a gente entender que tudo está interligado, né? O mercado, os meus colaboradores, o pensamento do diretor e que tem aquele efeito borboleta. Uma borboleta que bate asas lá na África acaba tendo repercussões desse bater de borboleta aqui no Brasil. Porque todo mundo agora está interligado. Sim, até porque com a globalização, que para muitos é um termo pejorativo, um termo que vem para o mal, mas é uma coisa inescapável, não é? Com a globalização, hoje tem juazeirenses se exportando para o exterior, sim, não é? Então, eu cito até um caso, Marília, que houve aqui uns 2 anos, há quase 3 anos, nós exportamos 50 toneladas de borra das indústrias das ourivezarias aqui de Juazeiro do Norte, né? Uma coisa que estava lá armazenado debaixo do chão por muito tempo, não é? Então, sobras, o lixo, o pastoso das empresas das ourivezarias, das empresas, das indústrias de ouro e bijuterias, sim, aqui de Juazeiro do Norte, 50 toneladas foram exportadas para a Alemanha.
né? E eles lá, com a tecnologia que eles têm, ainda iam tirar ouro e outros metais, não é? Outros componentes químicos, metais daquela borra, daquela pasta que era lixo, que não tinha para onde ir aqui, estava presa sem saber o que fazer. Então uma empresa alemã comprou essas 50 toneladas aqui da região do Cariri. Quer dizer, naquela do Antoine Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que exportar? Tudo praticamente. O que mandar, o que comprar de lá, tudo praticamente, né? Parceiros hoje inimagináveis como a China, do outro lado do mundo, é o maior comprador do Brasil, não é? E também um dos grandes exportadores aqui para a nossa região do Cariri. Então, o mundo está muito perto. Agora, perto. Principalmente com a internet, com isso tudo, não é? Está muito perto. Então, não se pode hoje, sequer uma empresa local, por menor que seja, não se pode não ter noção de mercado, até de mercado externo, não é, Marília? É verdade, João, e você fez uma pontuação muito inteligente. Se o nosso mercado interno está desaquecido, por outro lado, fora do Brasil, com dólar valorizado, euro valorizado, eles estão muito dispostos a comprar da gente. Então, é a hora de exportar realmente, e para isso a gente tem que organizar nossas empresas, porque o padrão de qualidade deles realmente é alto. Mas nada que a gente não possa atingir, é tanto que muitas empresas brasileiras exportam, pequenas, médias e grandes empresas, e o Cariri pode chegar a esse patamar de excelência, sim. E aí, às vezes, as pessoas chegam para mim e dizem, é muito difícil exportar. É muito difícil, não existe. Existe desafiador e tudo que a gente pode conquistar. Então, existem empresas de representação fora do nosso país, que são brasileiros, que auxiliam os empresários da nossa região a exportar, fazendo a conexão. Eu vou me reportar, não sei se eu já falei esse assunto aqui uma outra vez, mas vem bem a calhar com o seu assunto de hoje, Marília. Me lembro que na década de 70... No início da década de 70, um senhor fabricante de redes lá na cidade de Barbalha, eu vou até citar o nome dele, que é uma pessoa que eu admiro tanto, ele fabricava redes de altíssima qualidade, seu Expedito Pereira de Figueiredo. Olha aí. Ele tinha uma fábrica de rede Santa Bernadette, inclusive o nome de uma das filhas dele, era uma rede de uma qualidade incrível, Marília. E um dia ele recebeu uma carta em inglês, lá, não é, de uma empresa canadense. E então ele me pediu para traduzir, eu era rapaz na época, jovem, ainda solteiro e tal, e ele me pediu para eu traduzir essa carta, e era uma empresa canadense querendo a rede dele, pagando bem, era um preço bom, que pagava pela rede, mas tinha uma logística a qual ele não estava acostumado, não é? A questão de entregar no porto, em Fortaleza, entregar a questão da embalagem, uma logística toda. Sim. E ele temeu naquela época, e era bem pertinente, né? E a produção dele também não era grande a ponto de fornecer tudo que a empresa queria, mas mesmo assim a empresa queria, né? E ele temeu naquela época. E é claro que aquela época era bem mais difícil acontecer. Mas já naquela época, faz uns 43, 44 anos isso, eu me lembro bem disso, Marília, já uma empresa do Canadá, um país altamente desenvolvido, não é? Querendo rede produzida em Barbalha. De alguma forma souberam, não é? E querendo lá, na época. Se tivesse acontecido, se ele tivesse tido assim um apoio maior na época, talvez uma consultoria como a sua hoje, Marília, que é tão boa para as empresas, se tivesse até esse serviço hoje que você faz, outras consultorias fazem aqui na região do Cariri, ele teria exportado as redes, teria crescido muito mais, não é, com o produto dele, que era de excelente qualidade. Eu me lembro muito bem disso naquela época. Você imagine hoje, Marília. Imagine hoje, né, que a tecnologia nos aproxima muito mais, e tudo está muito perto. É tanto que vários clientes meus recebem os seus produtos pelas empresas aéreas praticamente todos os dias, né, e precisam da matéria-prima, e isso é facilitado. Então, realmente, João, as distâncias são muito pequenas e isso nos favorece, porque aí o nosso mercado consumidor
dor se torna demasiadamente grande, né? E aí ele fala no livro que o segredo do sucesso é que as empresas devem aprender continuamente, né? E não devem aprender apenas baseado nas suas experiências, porque o que a gente fez no passado pode não ter mais pertinência com o futuro. Então, a gente tem que estar sempre se capacitando, buscando realmente o novo, viajando, estudando. E, às vezes, isso é uma coisa tão importante, João, mas alguns pensam que não tem tempo. Sim. A gente não pode cuidar de ter tempo quando for tarde. Sim. Então, a gente tem que se antecipar realmente aos problemas, às soluções e ter tempo para se aprimorar. E ele fez uma pesquisa e disse que as maiores deficiências que levam as empresas a falirem é, primeiro, uma crença que o inimigo está lá fora. Sabe aquelas pessoas que sempre justificam? Não, o problema não foi da minha empresa, foi o mercado, foi a crise, foi a falta de mão de obra qualificada. Então, são pessoas que se preocupam em justificar. E aquelas empresas que têm sucesso, elas se preocupam em assumir a responsabilidade, serem donas do seu destino e percebem que se o problema existe, elas vão solucionar com seus recursos, com os recursos que elas têm. E apenas não ficam dando desculpas. É aquela questão, na crise, alguns choram e alguns vendem lenços. Toda crise é uma oportunidade de melhoria, né? Da gente se superar. Eu achei das 5 disciplinas que ele colocou, eu achei muito especiais, tanto o pensamento sistêmico quanto a aprendizagem em equipe. Verdade. Né? Quando ele fala que não tem, que tudo é organizacional, não é? E nada deve ser individual, né? Individualismo prejudica bastante o empreendimento, prejudica o crescimento, prejudica o andamento, prejudica a longevidade de qualquer empreendimento. Achei bastante interessante quando ele coloca assim, não é, Maria? E ele coloca uma verdade que é simples e pertinente, que a soma das partes é maior do que o todo. Então, se eu tenho 5 pessoas inteligentes, comprometidas, trabalhando juntos, o resultado que elas vão trazer juntas, integradas, é muito maior do que cada uma trabalhando individualmente. Porque quando a gente se integra, novas ideias aparecem, a gente realmente consegue potencializar ainda mais as nossas habilidades, né, João? E assim, para dar uma dica para quem quer implantar essas sugestões dele amanhã, eu recomendo que as empresas realizem reuniões frequentes, principalmente da liderança. Pode ser semanais ou quinzenais, que sejam reuniões de debate e de oportunidades de melhoria dentro da própria empresa. E que essa liderança repasse as informações para os seus colaboradores, porque mesmo o pessoal que trabalha no operacional tem ideias fantásticas. E assim a gente consegue que a empresa esteja em constante aprendizado. Outra dica que eu dou e que a gente implanta nas empresas é que a liderança adote um livro e passe nas reuniões esporádicas, discutir os capítulos do livro e que toda a equipe vá se aprimorando. Interessante. Né? É uma coisa muito simples, então eles geralmente adotam um livro a cada 3 meses, todo mundo lê, debate, cresce e desse livro trazem sugestões de implantação de melhoria dentro da empresa. O nosso Antônio Hernani, do Hospital São Vicente, você presta consultoria ao Hospital São Vicente, né, Marília? Ele disse: querido João, tenho o livro, a 5ª disciplina, autografado pelo Peter Senge, que tive o prazer de conhecer pessoalmente em São Paulo, na Manaki, do Dr. Oscar Motomura, que eu conheci, não é? Que é o Dr. Oscar. E está parabenizando você também pelo assunto, por falar sobre o assunto do livro, né? O Hernani é outro que tem uma história profissional fantástica, uma biografia realmente de crescimento na carreira e tudo que ele conquistou. Pegou a mala da diretora, pegou a mala da diretora do hospital, que chegou num ônibus bem pertinho da casa dele, pegou a mala, já com uma visão de servir muito grande, o Hernani, pegou a mala da freira que veio assumir o Hospital São Vicente e foi trabalhar lá e hoje é diretor administrativo. Ele compõe a direção e tem uma visão fantástica, uma visão sistêmica e claro que todo esse encarreiramento dele, esse crescimento foi
fruto de leitura, de capacitação e aprendizagem. É uma coisa que ele valoriza bastante. Uma das grandes qualidades é meu amigo, querido amigo irmão praticamente, é uma coisa que ele valoriza bastante, a capacitação, não é? O aprendizado, a capacitação, o trabalho em equipe, isso é muito importante. Marília, muito bom, tema interessante, não é? Pensamento sistêmico. Você não pode estar pensando só aqui, se fechar, tem que ver o que acontece no seu entorno, não é? E não somente num círculo pequeno, mas muito grande, até em nível internacional. Domínio pessoal, é importante se ter também o domínio pessoal. Os modelos mentais, que é importante a gente estudar um pouco. Visão compartilhada, não é? Nada tem que ser sozinho, né? Você não pode se fechar demais nisso. E aprendizagem em equipe. Até porque também até o chefe aprende. Não é? Sempre. Não é? Sempre. Eu costumo dizer, quando eu vou entrar numa empresa, que a gente vem com o objetivo de dar algumas orientações como consultores, mas é uma troca. A gente sempre aprende muito também. E quem divide, compartilha, multiplica. Então, nós vamos aprender pelo resto da vida. E todos os dias. E se a gente reconhecer que já sabe tudo, isso é o primeiro passo para o fracasso, né? Nós temos que ver que somos seres humanos, há uma infinidade de conhecimento a ser dominado, e cada um que se relaciona com a Falcione dá um pouquinho de si, e a Falcione também troca, dando um pouquinho de si. E é essa sinergia que dá o resultado da empresa. Não adianta uma consultoria chegar dentro de uma empresa achando que já domina e que vai colocar as soluções para as pessoas com toda força e autoridade. Não é isso. Nós vamos sentar juntos numa mesa e vamos dialogar para aplicar as melhores soluções a cada tipo de empresa. Porque toda empresa tem uma cultura e tem um perfil de liderança. E cada um tem suas peculiaridades. Né? Então, a gente tem a flexibilidade de ir negociando e aplicar aquilo que melhor vai dar resultado. E eu acho, para finalizarmos, João, ele fala algo muito pertinente, que ele disse assim, quanto mais você quiser ir mais rápido, mais devagar você terá que ir. E eu penso que algumas empresas querem crescer muito rápido, querem se tornar franquias muito rápido. E se você olha nos históricos, nem sempre isso dá certo, na maioria das vezes não. Estourar assim de princípio, tenha cuidado com a manutenção, não é? Que é muito mais importante você ter uma empresa longeva, já que você quer trabalhar nessa empresa, quer fazer, né? Você não é nem o cara que já fez 70 empresas, né? Startup incrível e vende, né? Faz e vê o criador da Virgin, né? Faz e vende empresas, faz muito sucesso, mas ele entrega a empresa bem redondinha, não é? É interessante. Mas cada pessoa aqui no nosso meio quer criar uma empresa que tenha longevidade, que tenha que seja uma empresa duradoura, não é? Justamente sustentável. E às vezes, pela impulsividade, alguns passos são dados em hora não pertinente. Então, qual é o foco na crise? Vamos profissionalizar a nossa empresa, vamos olhar para dentro dela, criar processos, otimizar seus recursos, para assim que a crise passar, a gente possa acelerar com consistência. E outra que ele diz que eu achei muito interessante também, é que você pode assobiar e chupar cana, mas nunca ao mesmo tempo. Então, às vezes, as pessoas perdem o foco e querem exercer várias atividades ao mesmo tempo. Pode exercer, contanto que ela considere as suas limitações de tempo. Não adianta abrir vários negócios se você não pode acompanhá-los. Com certeza, algum deles vai ter baixo desempenho. Então, eu tenho uma máxima na minha vida. Se é para fazer, que faça bem feito. João também compartilhou que tem essa máxima na vida dele. Então, não dá para abrir 5 empresas ao mesmo tempo, de diversos segmentos, sem poder acompanhá-los, que foi o que aconteceu com o Eike Batista, que abriu 16 empresas de segmentos diferentes e não podia acompanhá-los. É muito melhor a gente ter uma empresa num único ramo, mas extremamente estruturada. Deu um passo muito além da perna. Muito maior. O Eike Batista, e quando figurou na lista dos homens mais ricos do mundo, foi a imprensa, ele era muito midiático também, foi a imprensa dizer que queria ser o homem mais rico do mundo, mas a fortuna dele era muito virtual e volátil,
não é, Marília? Era. Então, não era uma coisa muito concreta, não era uma coisa muito basilar. E então foi do sucesso à ruína em muito pouco tempo, não é, Marília? E serve de aprendizado, né? É verdade. Foi uma dura perda para o Brasil, mas serve de aprendizado. Já se você olha Abílio Diniz, Sim. ele acabou de publicar um artigo fantástico, ele dizia, com disciplina eu consigo ter qualidade de vida, consigo fazer esporte e consigo tocar a minha empresa. Mas é importantíssimo ter foco no que se faz. E delegar bem, não é, E Marília? delegar bem, tem uma Delegar liderança bem. forte, né? É verdade, sim. Sempre delegar bem, ou seja, ter gente capaz de compartilhar aquele sentimento do dono, do proprietário, para tocar junto consigo os seus negócios, né? É importante. É até uma grande tendência nos Estados Unidos que eles tornam alguns funcionários sócios, com uma participação pequena dentro da empresa, mas que empodera essas pessoas a também crescerem. Mesmo sendo uma pequena empresa, você tendo 5%, 6%, você entende que você é dono e começa a colocar todos os esforços ali. Também é uma dica. Outra dica é a participação nos lucros também, um 14º salário pode dar aos colaboradores. Enfim, se você chama a equipe para si, é grande parte do sucesso. Com certeza, Marília. Bom, o nosso ouvinte Aldecir, do bairro Aeroporto, Marília, ele diz: o quadro Consulta de Negócios fica mais atrativo pelos comentários feitos dentro do assunto. Parabéns para João Hilário e Marília Falcione. Boa iniciativa da FM Padre Cícero. Aldecir, nosso isso eu estava falando de você hoje para uma equipe que, assim, a minha área, tudo bem, eu tenho a responsabilidade de ter que dominar, mas os comentários de João realmente são fantásticos. Ele não é da área, mas é tão culto que acaba fazendo interferências muito pertinentes. Mas estou aprendendo, viu, Marília? Nós. Eu também estou aprendendo. Marília Falcione. Marília, muito obrigado. Até a próxima segunda-feira com mais uma consulta de negócios no nosso Jornal da Tarde. Até, João, e nosso ouvinte pediu para falar na próxima segunda sobre podem ser utilizados para treinar a liderança. Excelente. E aí, pelas redes sociais. Então, a partir das 18 horas, hoje, pode acessar o Facebook da Marília Falcione, da Falcione Consultoria e da rádio, que todos os vídeos estarão postados para você replicar, compartilhar e reassistir. Até a próxima segunda, um grande abraço, Deus abençoe a semana de todos.